Meu nome é Sidney Fernandes, eu sou jornalista e moro em São Paulo há uns 20 anos. Trabalho como jornalista há uns 13 anos, fui estagiário, produtor de reportagem e nos últimos anos exerço a função de repórter de rua. Neste ano eu acompanhei a evolução do novo coronavírus desde o surgimento do primeiro caso em fevereiro, depois o aparecimento da primeira vítima fatal e também as ações que foram tomadas pelos governos estaduais em todo o Brasil, mas especialmente em São Paulo, que se tornou o epicentro da doença, a capital paulista. O vírus foi se espalhando e também com ele vieram os decretos de quarentena e a gente teve que trabalhar em casa. No primeiro momento você fica meio sem saber por onde começar, porque imagine você já não ter mais a infraestrutura, toda a estrutura de uma redação jornalística e a sua casa passa a ser uma redação jornalística. Graças a Deus, na minha casa eu já tinha um espaço para se fazer um escritório e também tinha alguns equipamentos simples, mas que dava para se virar. Não dava para saber quanto tempo a gente ia trabalhar de casa e então o jeito foi ir ajustando cada detalhe para otimizar o trabalho. Foi por isso que sempre que possível eu deixava uma câmera ligada para mostrar um pouquinho dos bastidores dessa redação jornalística, esse trabalho home office. Um pouco de livro aqui, um pouco de livro ali, um objeto para cá, outro para lá, e aos poucos as coisas foram se ajustando. O televisor, que havia sido tirado da sala há um bom tempo, caiu como uma luva para compor o cenário. Um kit de luz que eu usava em trabalhos esporádicos me ajudou muito para iluminar um pouco o ambiente. E ainda peguei algumas luminárias da minha esposa, luminárias feitas de lata, ela fez uma adaptação e aí me ajudou também para colocar no meu escritório. Um colchonete em desuso também caiu muito bem para funcionar como uma placa acústica durante as gravações. No momento em que você grava o off, faz a locução, o ambiente um pouco vazio dá muito eco, então eu usei um colchonete para abafar um pouco esse eco, para dar uma melhorada aí no material a ser gravado. 3, 2 e 1, testando. Tripé, celular, microfone, fones, câmera, luz e muita disposição para fazer jornalismo. Boa tarde, Danusa. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim de Notícias. A coletiva de imprensa acontece neste momento no Palácio dos Bandeirantes. A produção elaborava as pautas remotamente. O material gravado pelo repórter era enviado para o editor, que também estava em sua casa, enviava todo o material pela internet para o editor finalizar a matéria. Toda a apuração era feita por telefone, redes sociais, e-mails, WhatsApp, muitas mensagens trocadas pelo WhatsApp. As fontes enviavam material, imagens, entrevistas que a gente solicitava e também muitas entrevistas eram gravadas pela internet. Entre uma gravação e outra, uma pausa para recalibrar as ideias. Também teve muitas entradas ao vivo pelo celular ou pelo computador. Nessa hora você reza para o cachorro não latir, ô meu pai, para o vizinho não gritar, para o carro do ovo não passar na rua, para as crianças não chorarem e para o sinal da internet não oscilar. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Como eu usava a câmera traseira do celular, porque ela tem uma melhor qualidade, eu fazia o enquadramento, mas aí na hora, na pressa, na correria,
você acaba se mexendo um pouco e aí você não tem uma referência. Então eu utilizava um espelho como meu retorno de vídeo. Quando eu precisava fazer as gravações, as passagens, então eu tinha, às vezes eu contava com a ajuda das minhas crianças para fazer o foco, colocava alguém sentado lá e fazia o foco e aí depois eu me posicionava certinho. Depois você acaba pegando a prática, eu marquei um ponto e aí eu me virava sozinho. Fazer jornalismo, independentemente do lugar, é sempre uma pressão, em casa ou na redação, para que a gente possa levar uma informação de qualidade ao telespectador. Os critérios são os mesmos. É preciso muito rigor na checagem, rechecagem da informação. Como nessa pandemia haviam muitos números, a gente precisava checar cada detalhe, cada dado, cada informação. É difícil para um repórter, especialmente o repórter de TV, contar uma história sem estar em loco, no local do acontecimento, no local do fato. Mas nessas horas é fundamental o papel das fontes, você ter muitos contatos, muitas fontes, isso ajuda e muito a elucidar a informação. Ao longo desse tempo foram muitas matérias, eu acho que foram umas 100 reportagens, porque todo dia era uma notícia factual a ser reportada. Cada um na sua casa, mas um trabalho em equipe bem fortalecido, bem sincronizado, e isso nos ajudou e muito. Essa experiência serviu para a gente se reinventar, ser ousado, usar muito a criatividade e reinventar modelos de fazer reportagens, modelos de fazer jornalismo. Mas, sobretudo, essa experiência serviu para que a gente percebesse o quanto é nobre o trabalho do outro, porque numa televisão a gente depende de uma equipe, é o motorista, é o cinegrafista, é o operador de áudio, é o editor, é a produção, são as pessoas que coordenam tudo, todos estão envolvidos para que a gente coloque uma reportagem no ar e uma reportagem bem feita, com qualidade. Eu fiz esse relato pessoal porque desde o primeiro momento em que eu me encontrei em casa para trabalhar, eu fui gravando algumas coisas sem nenhuma pretensão, apenas porque era diferente para todo mundo, uma situação inédita. Então, para depois mostrar como é que foi um pouquinho esse dia a dia, esses bastidores de como é que você transforma a sua casa numa redação jornalística. Essa experiência serviu também para que a gente percebesse que mesmo diante do cenário de incertezas provocado pelo novo coronavírus, é preciso se manter firme na esperança de que o amanhã será melhor e que Deus é quem rabisca os planos para a gente. Foram 5 meses de trabalho árduo, mas graças a Deus muito gratificante. Eu trabalhei de março até meados de agosto em casa. Agora eu me encontro no período de férias e volto em meados de setembro, junto com a primavera. Até lá.